Eu fiz uma coisa que você devia fazer antes de investir. Eu peguei R$1.000 e botei na LCA do Itaú, que paga 89% CDI. Peguei mais R$1.000 e botei em outra LCA do Banco Itaú. Mesmo banco, a mesma isenção, mas paga 12,40% ao ano, a LCA pré-fixada. Qual vai render mais em 3 anos? Inclusive, vou mostrar aqui como que eu fiz como fazer esses investimentos, tá? Então, qual rende mais em 3 anos? Depende. Vai depender do que vai acontecer com a Selic, com o CDI e com a economia do Brasil. Uma é a aposta que o CDI vai continuar por muito tempo alto. A outra é uma garantia de que você vai receber exatamente 12,40% por ano, faça chuva ou faça sol. Fala pessoal, beleza? Valder Rocha aqui do canal 10 Conto Educação Financeira. Já peço logo para me ajudar, curte, se inscreve aí, deixe seu like aí para ajudar esse canal a crescer. Porque ó, aqui esse tipo de conteúdo que ninguém faz, é investir de verdade e comparar aí os dois lados da moeda, tá? Então vamos falar aqui agora das duas LCAs. Antes de tudo, a LCA é isenta de imposto de renda, as duas. Isso já tira aí o leão da jogada. Ambas têm vencimento para julho de 99, daqui a 3 anos. Ambas têm liquidez. A primeira depois de 6 meses, a pós-fixada 89% do CDI. E a segunda pode ser solicitada depois de 6 meses, porém você vai perder um pouco de dinheiro lá de marcação a mercado, que é a pré-fixada. Normalmente ele só libera a pós-fixada para resgate depois de 6 meses. A diferença, a primeira paga 89% do CDI. O CDI hoje, quando estou gravando esse vídeo, 14,15% aí ao ano. Ou seja, 89% de 14,15% dá 12,59% ao ano. Mas o CDI muda. Se o CDI cair, se a Selic cair, o CDI cai. Se a Selic subir, o CDI sobe. Isso aqui é o que a gente chama de investimento pós-fixado. Já a segunda paga 12,4% ao ano, ela é uma pré-fixada. Ou seja, vai render, faça chuva, faça sol, como já falei, 12,40% ao ano. Não importa se a Selic subir para 18 ou se ela cair para 8. Você vai receber exatamente 12,40% ao ano. Agora a gente vai colocar aqui, ó, 12,59 contra 12,40. À primeira vista, após fixada, a gente sabe que ela vai ganhar, porque hoje o CDI é 14,15% ao ano e ele está pagando mais. Mas se o CDI cair, é aí que a gente vai ver que a coisa vai ficando interessante. Olha só, qual que é a diferença do pós-fixado para o pré-fixado? Então vamos colocar aqui uma tabelinha aqui para vocês. Olha só, como é que funciona? O pós-fixado ele acompanha o CDI, ou seja, ele vai com a maré. A pré-fixada, taxa fixa. Se o CDI sobe, você ganha mais. Se o CDI sobe para pré-fixada, você ganha a mesma coisa. Se o CDI cai, você ganha menos. Se a pré-fixada, se o CDI cair também, a pré-fixada continua você ganhando a mesma coisa. A pós-fixada, você não tem nenhuma certeza de valor porque ele varia de acordo com a taxa Selic. E a pré-fixada você sabe exatamente o quanto que você vai receber lá no final. O investimento pós-fixado é como eu estou falando, de acordo com a maré, né? Então vou até fazer uma coisa aqui. Vou falar de um jeito aqui. É como andar de barco. Você sobe, você desce com a maré do CDI. Um investimento pré-fixado, por exemplo, é como você pegar o metrô. Você sabe exatamente a que horas você vai chegar. A pergunta agora é: 3 anos, o CDI vai ficar acima ou abaixo de 13,93% nos próximos 3 anos? E olha só, por que eu estou falando 13,93%? Porque 89% CDI, ou seja, 89 de 13,93 dá 12,4%, que é exatamente a taxa pré-fixada que a gente travou. Então, se o CDI ficar acima de 13,93, ele vai render mais de 12,40, isso aí por 3 anos. O CDI médio nos próximos 3 anos for maior do que 13,93, a pós-fixada ela vai ganhar. Se o CDI médio ele for menor que 13,93 ao ano, a pré-fixada ganha, justamente porque eu estou multiplicando 13,93 por 89, que dá exatamente aí
os 12,4%, 12,40%. É isso que decide qual das duas vai dar mais dinheiro aí até lá em 2029. Agora, pessoal, vocês estão vendo aqui a tela do meu celular que eu estou investindo aqui na prática. Estou mostrando realmente que eu investi esse dinheiro. Olha só, você clica lá em LCA, que estava disponível aqui no dia, a aplicação mínima é de R$1.000. Estou investindo aqui R$1.000 nas duas. Primeiro a LCA, 89% CDI do Banco Itaú. Vou clicar aqui em investir e vou colocar aqui R$1.000 aqui de investimento. Esses R$1.000 vai ser o meu investimento, ela tem resgate aí após 184 dias. Então eu investi R$2.000, R$1.000 na pós-fixada e R$1.000 aí na pré-fixada. Estão vendo que eu coloquei a senha aqui, mas eu não vou mostrar a senha aqui para vocês não. Já entrei aqui, agora vocês estão vendo aqui a telinha que eu efetivei a aplicação depois de ter colocado a senha. Agora eu vou colocar aqui o investimento pré-fixado. Esse pré-fixado ele rende aí 12,4% aí do CDI. Ele rende 12,40% pré-fixado. Para você investir em LCA, LCA, você vai lá no botão investir, letras, e você vai escolher ali, lá dentro do Banco Itaú, qual que você quer. Agora eu estou escolhendo aí a 12,4% aí, 12,40% ao ano. Como eu estou falando que após 184 dias é admitido o resgate, mas você pode, como viu ali, pode sofrer aí diferenças de marcação a mercado. Estou colocando aí R$1.000 também na LCA pré do Itaú, porque estou comparando aqui os investimentos, tá? Agora eu vou confirmar aqui com senha. Pronto, olha só, confirmei aqui 12,40% ao ano na LCA pré-fixada do Banco Itaú. Investi aqui R$1.000 com o resgate aqui, podendo ter resgate depois de 184 dias, mas você deve aí perder um dinheirinho na pré-fixada, diferentemente da pós-fixada, que ela vai aí te liberar um dinheiro até aquele momento, beleza? Então, olha só, LCA ou LCI pós-fixada, ela tem resgate, ela pode ser depois de 184 dias. Você vai receber exatamente o que rendeu até aquele momento. A pré-fixada parece que você paga um ajuzinho ali de acordo com o Banco Itaú. Agora, vamos fazer o seguinte, a gente vai aqui simular alguns cenários. Primeiro cenário aqui, a CDI, o CDI continua aí 14,15% nos próximos 3 anos, tá? Então, 89% CDI, que dá 12,59% ao ano, a gente vai aqui para a nossa calculadora, tá? Então, você está aqui na tela do meu computador agora, estou na calculadora, estou colocando aqui os mesmos R$1.000 aqui que eu investi, tá? Então, 14,25 é Selic. Então, em um mês, por exemplo, olha só, a LCI pós-fixada vai render R$ 9,93 contra R$ 9,79 da pré-fixada. Isso em um ano. Em um mês, em um ano, vai render aqui, ó, R$ 1.125,94 contra R$ 1.124, ou seja, R$ 125,94 de rendimento contra R$ 124 no pré-fixado de rendimento. R$ 1,94 aí de diferença. Vamos colocar logo aqui para 3 anos para a gente ver aqui quanto que dá. Olha só, 427,38 contra 420,03, ou seja, um pouco mais aí, R$ 7,35 de diferença em 3 anos. Eu sei que isso aqui não é nada, mas se o CDI ficar parado por 14,15% em 3 anos, as duas LCAs elas vão render praticamente a mesma coisa. Você poderia escolher aí de olhos fechados. Agora vamos supor o seguinte, no cenário 2. Cenário 2, que a Selic sobe aí para 14,5% aí ao ano, tá? Se ela aí subir para 14,5% ao ano, olha só, 89% do CDI, ele vai render mais de 1% ao mês, ó, 1,01% ao mês. Vai render R$ 435,86 os R$1.000, contra R$ 420,03 os mesmos R$1.000 do pré-fixado, ou seja, R$ 15,83 de diferença. A diferença agora pós-fixada começa aí a desgarrar conforme aí o valor. Então, R$19, R$15 é o que vai dar de diferença mais ou menos agora com 3 anos, sendo que a Selic tenha aumentado para 14,5%. Agora vamos criar aqui um terceiro cenário.
o cenário seguinte, ó, caiu a Selic foi lá para 12%. Então a gente vem aqui, ó, 12%. Olha só o que vai acontecer com a pós-fixada. Vai render aí, ó, 0,84% ao mês contra 0,98% da pré-fixada, ó. R$ 352,57 contra 420,03. Uma diferença mais ou menos aí de R$ 70, arredondando aqui para cima. A pré-fixada ela vai ganhar. Olha só, olha essa diferença. Você pegando aí, por exemplo, você vai ter aí R$ 1.420 aí garantidos. Após fixada, se o CDI despencar, você vai ter aí, ó, 1.352,57, ou seja, vai perder aí mais ou menos R$ 70. Agora, pessoal, a gente tem aqui o ponto de equilíbrio, na contabilidade a gente chama break-even point, que é o que não dá nem lucro nem prejuízo. Então agora a pergunta de ouro é a seguinte: quanto que o CDI precisa ficar em média nos próximos 3 anos para pós-fixada e a pré-fixada elas renderem aí a mesma coisa? Então, ó, 13,93. Se o CDI médio nos próximos 3 anos for maior do que 13,93, a pós-fixada ganha. Se for menor, a pré-fixada ganha. Hoje o CDI está 14,15%, está acima aí desse número. Mas a pergunta de verdade não é sobre hoje, é sobre os próximos 3 anos. O mercado, os contratos DI futuros já precificam mais ou menos alguns cortes na Selic. Por exemplo, se a Selic cair para 13, 12, 11 nos próximos anos, o CDI vai acompanhar. Ou seja, a pré-fixada ela vai virar ouro porque ela vai estar rendendo muito mais. Vamos comparar aqui, ó, na calculadora, 13,93% para a gente ver aqui, mais ou menos quase a mesma coisa, 416,58 contra 420,03. Então, pessoal, olha só, apareceu uma tabelinha aqui para vocês, ó. Se a Selic for para 14,5, a LCA pós-fixada, a LCI pós-fixada é a vencedora. Ele permanecendo estável é praticamente quase um empate. O ponto de equilíbrio deles é 13,93%. Se o CDI cai, vai ser aí, ó, para 12%, por exemplo, a pré-fixada ganha. Se o CDI despencar para 10%, a pré-fixada também vai ganhar. Isso que é interessante, quando o CDI sobe, a pós-fixada ganha por pouco, mas quando o CDI cai, a pré-fixada ela ganha por muito mais. Ou seja, o risco de perder dinheiro é maior na pós-fixada do que o potencial de ganhar. Agora a virada está aqui, uma coisa que pouca gente fala. Por exemplo, se uma diferença dá uma diferença de R$10 em 3 anos, ela é praticamente nada. R$10 não pagam nada, nem um açaí. Mas a diferença não é sobre só os R$10. Ela não é sobre o que você não sabe. Você não sabe o que vai acontecer com a Selic nos próximos 3 anos. Você não sabe se vai ter crise, recessão, o que vai acontecer na eleição, se a gente vai ter outra pandemia, ninguém sabe de nada. E a pré-fixada ela te dá uma coisa que a pós-fixada ela não te dá. Ela te dá aí uma certeza. Você vai dormir aí todo dia sabendo que os seus R$1.000 vão virar 1.420 lá em julho de 29. Aconteça o que acontecer, pode fazer chuva, pode fazer sol. Com a pós-fixada, você vai dormir olhando o Copom, acompanhando a Selic e torcendo para ela se manter num patamar mais elevado. Se o Brasil entrar em recessão, ou então a Selic cair aí para 9%, só a LCA de 89% vai render aí 8% ao ano. Adeus a rentabilidade. Por isso que, para mim, nesse caso específico, com taxas assim tão próximas, a pré-fixada seria aí a escolha mais inteligente. Eu investi aqui na prática, vou deixar o dinheiro lá e vou realmente acompanhar aí a Selic para ver o que vai acontecer daqui a 3 anos, quanto que eu vou ter dinheiro aí na conta daqui a 3 anos. Eu lembrando desse vídeo, eu faço esse vídeo aí falando qual que rendeu mais nesse período. Porque assim, ó, a gente vai fazer aqui uma continha na ponta dos dedos. Você garante 12,40% por 3 anos isento de imposto de renda. E se o CDI continuar alto, você simplesmente somente perdeu aí algo em torno de R$10. Se o CDI cair, você vai ganhar dinheiro aí
uma pré-fixada 65, pode ser 90, pode ser 120 reais. O custo de dar errado é baixo, o benefício de acertar é bem mais alto. Isso é uma simetria bem positiva que a gente está vendo aqui nessa situação da pré-fixada. Eu não acredito que que o CDI aí vai despencar, mas eu também não acredito que o CDI deve subir muito não, tá? Então, olha só. Pergunta que não quer calar. Mas Valdo, se o CDI subir e eu escolher a pré-fixada, então eu perdi dinheiro? Olha só, você não vai perder dinheiro, você ganhou 12,40% ao ano. Só ganhou menos do que ganharia na outra, que eu falei, né? Se o CDI subir, você não vai ganhar tanto, mas se cair, você vai perder muito mais. Isso simplesmente não é perder não, tá? Você trocou a possibilidade só de ganhar mais para a certeza de ganhar aí o suficiente. Então deixa eu só te falar uma coisinha aqui. O que destrói o seu patrimônio não é ganhar 12,40% ao ano em vez de 12,60% ao ano. É perder 30% numa renda variável porque você não aguentou aí a volatilidade, você viu a ação cair ou o fundo imobiliário cair e você vendeu aí no prejuízo. 12,40% ao ano isento de IR, garantido pelo FGC, 250 mil reais no maior banco do Brasil. Isso não é perder dinheiro. Agora você vai comentar aqui para mim, você é do time aí da pré-fixada ou da pós-fixada? Me fala aqui embaixo se você já tinha investido em uma LCA ou LCI pré-fixada ou só conhecia aí a pós-fixada. Então se esse vídeo aí te abriu a cabeça, deixa aquele like, hype esse vídeo aí, se inscreve, curta, comenta, compartilha para aquele amigo que só investe em pós-fixada sem nem saber que o pré-fixado existe. Eu sou Walter Rocha, aqui do canal Desconto Educação Financeira. Qualquer coisa, chama o VAR e até esse vídeo aqui.